Bom, pessoal, continuando aqui nossa análisezinha sobre o livro de Reis. Estão gostando? Só lembrando, pessoal, dois detalhes, tá? Primeiro, o título dos vídeos, eu coloco às vezes uns títulos mais polêmicos, só para chamar atenção, tá? Não é intenção desrespeitar a fé ou a crença de ninguém, tá? E agora, como nós estamos lidando com o livro de Reis, nós estamos lidando também com o livro de Crônicas, né? Que eles são paralelos, e aqui as histórias voltam a convergir. E agora nós vamos começar a observar algumas pequenas contradições entre um livro e o outro livro. Lembrando que o livro de Reis é mais antigo, tá? A datação do livro de Reis, acredita-se que ele foi concluído em 561 a.C., antes do cativeiro da Babilônia. Já o livro de Crônicas, acredita-se que ele foi concluído por volta de 430 a.C., ou seja, ele é mais recente, então ele seria após o cativeiro da Babilônia. Então a gente começa a observar algumas mudanças, algumas contradições entre um livro e o outro, em algumas histórias que convergem, tá bom? Vamos então começar aqui agora com o reinado de Joás, rei de Judá. Aqui o Joás é aquele garotinho que eu falei naquele vídeo, que ele foi salvo, né, quando a rainha mandou matar todos os descendentes da casa de Judá. Ele ficou 7 anos escondido, e aí no 8º ano, o sacerdote Joiada acha que é hora dele voltar e ser o rei de Israel. Aí o sacerdote faz assim, ó. E deu-lhes ordem, dizendo: isto é o que há vez de fazer. Uma terça parte de vós, que entrais no sábado, farás a guarda da casa do rei. Outra terça parte estará à porta de Sur, e a outra terça parte à porta de trás do guarda. Assim fareis a guarda desta casa, afastando a todos. E as duas partes de vós, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor, junto ao rei. E rodeareis o rei, cada um com as suas armas na mão. E aquele que entrar entre as fileiras, o matarão. E vós entrareis com o rei, quando sair e quando entrar. Então aqui ele está conspirando para matar o rei. O que me chamou a atenção é que essa conspiração que ele faz é no sábado, inclusive envolvendo provavelmente sacerdotes, segundo Crônicas. Então é engraçado, né, porque o sábado seria uma data mais... é uma data sagrada para os judeus, né? Os judeus não podem fazer nada, é uma data de descanso. Você lembra lá que Moisés mandou matar até um homem porque ele foi pegar gravetos no sábado. Mas aqui o sacerdote Joiada está fazendo uma conspiração para matar o rei em pleno dia de sábado. A explicação seria que é porque no sábado o rei ia no templo, né, fazer lá suas orações, tal, não sei o que, né, seus holocaustos lá no sábado. Seria uma explicação plausível, mas dá a impressão que na época de Reis o sábado não era tão importante como se tornou futuramente no judaísmo, tá? Outra curiosidade também que me chamou a atenção é que, segundo Reis, quem fez isso foram os centuriões, ou capitães, né, que diz assim, ó: fizeram, pois, os centuriões, conforme tudo quanto ordenara o sacerdote Joiada, tomando cada um os seus homens, tanto os que entravam no sábado, como os que saíam no sábado, e foram ao sacerdote Joiada. Já que em Crônicas, ele identifica que foram os levitas que fizeram isso, e não os centuriões. Então são termos diferentes, ó. E os levitas cercarão o rei de todos os lados, cada um com as suas armas na mão. E qualquer que entrar na casa será morto. Porém vós entrareis com o rei quando entrar e quando sair. Então dá a impressão que o autor de Crônicas ele está tentando justificar o fato de aqui acontecer no sábado, dando a entender que foram os próprios levitas, até porque Joiada era sacerdote. Então isso seria um tipo de uma passadinha de pano, né, digamos assim. Porque se fosse só Joiada com os capitões, seria uma coisa meio... uma violação da lei, né, da lei dos judeus. Tá bom? Aqui eu só copiei porque aqui ele identifica o próprio sacerdote, né, como Joiada, mas aqui o termo é o mesmo, capitães ou centuriões, em hebraico é o mesmo termo, tá bom? Então Joiada fez sair o filho do rei, e lhe pôs a coroa, e lhe deu o testemunho, e o fizeram rei, e o ungiram, e bateram as palmas, e disseram: viva o rei. Eu só separei esse versículo aqui, pessoal, porque o termo ungido, ele é genérico na Bíblia hebraica, né, que eu já mostrei em outros vídeos para vocês. Os reis eram ungidos, os sacerdotes eram ungidos, os levitas eram ungidos, até Ciro, rei da Pérsia, foi considerado ungido, que é o mesmo termo que significa Messias. Porque na ótica cristã, os cristãos pensam que Messias é alguém muito especial. Não, Jesus é o Messias, ele é o Salvador, ele é o Rei do Universo, ele é isso, ele é aquilo, ele é a segunda pessoa da Trindade. Sendo que é um termo meramente genérico, é só alguém que foi ungido, alguém que teve óleo derramado sobre a cabeça. E, ironicamente, o único que não foi ungido foi o próprio Jesus, porque não tem nenhum registro no Novo Testamento de alguém derramando óleo sobre a cabeça dele, tá bom? Aí aqui, pessoal, eu acho engraçado, porque a Bíblia, nas traduções, eles identificam Atalaia, que estava governando temporariamente em Israel, como rei, né? E o rei se escondeu e fugiu. Mas aqui a gente descobre uma coisa que pouca gente percebe aqui na história dos livros de reis, que na verdade não era um rei, era uma rainha. Ó, vamos ler aqui, ó. Porém o sacerdote Joiada
deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas, dizendo-lhes: tirai-a, no feminino, para fora das fileiras, e a quem a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote disse: não matem na casa do Senhor. Quer dizer, matar pode, né? Agora na casa de Deus não, tem que matar lá fora. Meio irônico isso, né, pessoal? E lançaram mão dela, uma mulher, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram. Então aquela Atalia, que a gente vê que estava governando Israel, não era um homem, era uma mulher. Então a gente não percebe isso, né? Porque pelo nome a gente não consegue identificar muito bem o gênero, né? Até porque são nomes hebraicos. Mas como aqui ele coloca tudo no feminino, então a gente descobre que quem estava governando Israel era uma mulher, Atalia, tá bom? Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derrubaram, como também os seus altares e as suas imagens. Totalmente quebraram, e Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor. Já a Crônicas, você começa a notar um pouco uma diferenciação nos textos, que fala assim, ó: e Joiada ordenou os ofícios da casa do Senhor sob a direção dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor para oferecerem os holocaustos do Senhor. Espera aí. Primeiro que já tem um erro aqui. Ele coloca lá no templo os levitas para cuidar das coisas do templo, porque foi assim que Davi designou. Espera aí, pessoal. E o livro de Deuteronômio, lá Levíticos, tá, os livros lá de Moisés? Porque quem designou os levitas, segundo a Bíblia, foi Moisés. Não foi Davi. Mas o autor aqui coloca que foi Davi. Tudo bem. Aí ele coloca aqui depois, ó, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi. Mas peraí, em Reis não aparece Moisés. Curioso, né? Por que o autor de Reis narra uma narrativa paralela e não menciona Moisés? Então dá a impressão que pós-Babilônia eles começam a colocar aqui Moisés como se fosse para validar aquilo que os sacerdotes faziam. Dá essa impressão. Porque em Reis não tem Moisés. E você pode ver que o autor aqui ele dá a entender que foi Davi que designou os levitas. Sendo que, na verdade, quem designou os levitas segundo a Bíblia, como nós temos, foi o próprio Deus. E Moisés, lá segundo Números, segundo Êxodo, segundo Levítico, etc. Aqui Joás era de idade de 7 anos quando começou a reinar, tá? Aqui é só uma curiosidade. Depois a gente vai ver o porquê dessa curiosidade aqui no finalzinho do vídeo, tá bom? Agora vem a parte do dinheiro, né? Segundo Reis diz o seguinte, ó: e disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, deixa eu até destacar aqui para vocês entenderem melhor, e todo o dinheiro que trouxer cada um, o que, pessoal? Voluntariamente para a casa do Senhor. Eu vou explicar o contexto para vocês, mas vocês vão entender por que eu estou focando nessa parte. O termo aqui dinheiro é dinheiro mesmo, tá, pessoal? Os pastores vão adorar esse vídeo, porque aqui é dinheiro mesmo. O que ele está dizendo? O rei Joás ele ficou conhecido porque ele tinha amor pelo templo. E o templo estava já meio acabadinho, né, na época dele. Tinha fendas, tinha rachaduras, etc. Então ele fala o seguinte: ó, aquelas pessoas que dão dinheiro para o templo, voluntariamente, ó, pode ver que tem aqui a palavra, ó, voluntariamente. Ó, deixa eu até aumentar aqui para vocês entenderem o meu ponto. Ele chega para os sacerdotes e ele fala assim: olha, já que as pessoas contribuem com dinheiro com o templo, vocês mesmos arrumem as rachaduras, né, as fendas, tal, não sei o quê. E os sacerdotes não fazem. Eles ficam enrolando e não fazem. Aí o próprio rei começa a pegar esse dinheiro, ele coloca um cofre lá na porta do templo, e aí ele manda arrumar as rachaduras do templo. Beleza. Então aqui que o autor está informando é que essas pessoas doavam esse dinheiro voluntariamente, como se fosse um tipo de oferta. Ah, eu vou dar uma moedinha no templo. Ah, eu gostei, vou colaborar com, sei lá, uma moeda de prata, alguma coisa assim. Tá bom? Mas vamos continuando aqui, ó. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes, e lhes disse: por que não reparais a fenda da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, ou seja, de pessoas que eles conheciam, mas entregai-o para o reparo da fenda da casa. Então vocês estão vendo aqui que no contexto as pessoas davam dinheiro voluntariamente e porque eram conhecidas. Mas o dinheiro do sacrifício por delitos e o dinheiro por sacrifícios de pecado não se trazia à casa do Senhor, porque era para os sacerdotes. Tudo bem. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que as pessoas ofereciam dinheiro por sacrifício e ofereciam dinheiro por pecados. Olha que curioso isso daqui, né? Então se a pessoa pecasse, ela podia oferecer um dinheiro e não só o holocausto. Curioso, né?
Só que aí quando nós chegamos em Crônicas, pessoal, essa narrativa muda um pouco, a forma como o autor narra. Vamos ler junto aqui, ó. Reuniu, pois... Perdão, pessoal. Reuniu, pois, os sacerdotes e os levitas e disse-lhes: saí pelas cidades de Judá e levantai dinheiro de todo Israel para reparar a casa do vosso Deus de ano em ano. E vós apressai esse negócio. Porém os levitas não se apressaram. E o rei chamou a Joiada, o chefe, e lhe disse: por que não requerestes dos levitas que trouxessem de Judá e de Jerusalém o tributo que Moisés, servo do Senhor, ordenou à congregação de Israel para a tenda do testemunho? Vocês notaram que Moisés voltou à cena? Quando é em Reis, aqui ó, as pessoas davam dinheiro voluntariamente, conhecidos, não era uma obrigação. Aí quando chega em Crônicas já muda a narrativa. Olha, por que os levitas não recolheram o dinheiro que Moisés ordenou na lei, lá que Moisés ordenou? Hein? Para dar a entender que era obrigatório colaborar com o templo, com dinheiro. Inclusive é o mesmo termo, dinheiro. Mas é só que quando chega em Crônicas, o autor dá a entender que era uma obrigação da lei de Moisés. Aí eu pergunto, onde na lei de Moisés está escrito que é para dar dinheiro para o templo? Vamos lá, perguntar não ofende. Onde que Moisés disse na lei que as pessoas tinham que dar dinheiro para o templo? Não tem. Você só tem algumas passagens aqui, né, que eu acho que é a referência do autor, de Moisés fazendo uma coleta para fazer lá a tenda da congregação. No mínimo isso. Mas pedindo dinheiro não. Continuando. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxesse ao Senhor o tributo de Moisés. Aqui, ó, Moisés já entra na jogada. O servo de Deus ordenado a Israel no deserto. Então já virou um decreto, já virou lei. Agora vamos ver agora mais uma contradição aqui, ó. Vamos começar com o rei. O livro de Reis diz assim, ó: todavia, do dinheiro que se trazia à casa do Senhor, preste atenção, não se faziam nem taças de prata, não se faziam garfos, nem bacias, nem trombetas, nem vaso algum de ouro ou vaso de prata para a casa do Senhor, não faziam. Está escrito em Reis. Porque eu dava aos que faziam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor, carpinteiros, marceneiros, etc. e tal. Só que quando chega em Crônicas, o autor diz que faziam. Olha aqui, ó. E depois de acabarem, trouxeram ao rei e à joiada o resto do dinheiro, e dele fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para ministrar e oferecer, colheres, vasos de ouro e de prata, e continuamente sacrificaram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de joiada. Aí eu pergunto, eles faziam ou não faziam objetos para a casa do Senhor? Porque Reis diz que eles não faziam. Quando chega em Crônica, ele diz que faziam. Então só aí vocês veem que o autor de Crônicas, ele realmente não está muito antenado, né, com o que acontecia na época. Aí tem uma passagem que é mencionada aqui em Reis, que é omitida em Crônicas, que fala assim, ó: então subiu Hazael, rei da Síria. Engraçado que esse Hazael ele já tinha aparecido em outro livro, mas num período mais anterior, né? Então não parece muito estranho, né? Ou muita coincidência, dois reis têm o mesmo nome, mas enfim. E pelejou contra Gate e a tomou. Depois Hazael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Jeosafá, Jorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e o mandou a Hazael, rei da Síria. E então se desviou de Jerusalém. O que o autor está dizendo aqui? Que esse Hazael ia atacar Jerusalém. A Joás vai lá e ele pega aquelas coisas que eram consagradas. Inclusive os evangélicos têm muita cisma, né? Com esse negócio consagrado, que é sagrado, não sei o quê. Ele vai lá e pega e dá para o rei pagão, para o rei Hazael, para ele deixar Jerusalém em paz. Ouro, prata, objetos sagrados, tudo que tinha no templo, que os pais deles tinham acumulado, ele vai lá e dá para o rei Hazael. Aí eu pergunto, se Joás era um rei bom e justo, ele derrubou os altares de Baal. Joás não fez nada de errado segundo os dois livros, nem Reis nem Crônica. Ele foi temente a Deus até o fim. Por que Deus não ajudou o Joás, pessoal, sendo que Joás era só um garotinho? Por que Deus não levantou um profeta, como nós vimos o tempo todo em outras passagens da Bíblia, até com um rei mau, que nem o rei Acabe, que era um rei mau e fazia coisas ruins? Acabe matou até o outro lá pela vinha, né, a vinha de Nabote. E Deus vai lá e ajuda o rei Acabe. Fala, não se preocupa, eu vou fazer uma conspiração lá com os sírios, eles não vão atacar você. Agora, Joel, que era só um garotinho e que era bom, derrubou os altares de Baal,
restaurou o templo, ele fazia sacrifício aqui, para poder restaurar o templo, para manter a casa de Deus em pé. Ele não teve ajuda nenhuma, ele teve que pegar tudo aquilo que era do sagrado para o povo judeu, que era lá dos pais dele, pegou e pagou para o rei Hazael. Estranho, né, pessoal? Então analise aí, tirem suas conclusões, tá bom? E diga aí o que vocês acham. Sabiam que Israel teve uma rainha? Sabiam que esse Joás era um bom rei que queria restaurar o templo? Sabiam dessas contradiçõezinhas aqui? Então analise aí e tirem suas conclusões. Paz a todos.